O Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, que é celebrado nesse dia 25 de novembro, é simbólica. Essa mesa composta por mulheres, parlamentares, presidentas, vice-líder de governo, secretária de Estado. Nós que lutamos contra a violência política, contra as mulheres, que estamos nos espaços públicos, essa mesa ela é importante na sua configuração. Eu farei algumas considerações. Eu estou verificando exatamente a questão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque o nosso acompanhamento demonstrou, no primeiro semestre, um saldo significativo remanescente de recursos de 2019 e que estariam, sim, sendo utilizados para chegar aos R$50, junto com o recurso do Ministério Público. Nós levantamos isso no primeiro semestre, nos debates que aconteceram aqui. Inclusive, eu levantei numa reunião especial com a presença da secretária de Estado da Educação, porque nós tínhamos essas informações, mas eu socializo aqui daqui a pouco. Secretária, são, então, algumas questões. Primeiro, eu sempre trago o debate, pela minha origem sindical, da preocupação com a geração de emprego. Nós temos... recortando o mesmo período, abril, maio, junho de 2019, abril, maio, junho de 2020, Minas Gerais teve um aumento de 262 mil trabalhadores que ficaram desempregados. Eu pergunto, qual é o plano? Qual é a tática do governo no sentido da geração de emprego e renda, considerando a importância do Estado ser um promotor de políticas que gerem emprego e renda no nosso Estado? Eu sempre abordo essa questão, não acho que é mérito pessoal. Cada um se esforça, e aqueles que se esforçam conseguem emprego, os que não se esforçam não conseguem. Não se trata disso numa sociedade capitalista e desigual. Então, eu acho que é uma política de Estado e, portanto, sempre trago essa questão. A segunda é mais um registro e uma solicitação para o futuro. Eu fui uma das deputadas, junto com o deputado estadual André Quintão, o deputado Ulisses Gomes, que atuamos de forma muito persistente para que não acontecesse o despejo que aconteceu em agosto em Campo do Meio. É evidente que a decisão judicial que originou aquele despejo, ela era anterior à própria pandemia. A pandemia nos colocou uma situação de excepcionalidade e que foi desconsiderada pelo governo do Estado. Eu digo pelo governo porque nós buscamos muito a mediação para que aquela operação não acontecesse. Inclusive, se tivesse acontecido a mediação, a área que originalmente teria a desocupação, era possível uma mediação, era possível um diálogo. O governo optou por mobilizar mais de 300 policiais, 3 dias de aparato policial, que custaram aos cofres públicos quanto? A gente não tem recurso para o auxílio, mas a gente teve recurso para uma operação que envolveu dezenas de viaturas, camburão, vários setores da Polícia Militar, uma operação completamente desnecessária, e foi uma operação, na minha avaliação, muito mais ideológica do que necessariamente um cumprimento de uma decisão. Porque todos os demais atores tinham a disposição da mediação. Tanto é que, após esse fato, tal a gravidade, nós estivemos no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça reafirmou a sua disposição na mediação de conflitos. Mas ali nós não encontramos disposição do governo do Estado em mediar o conflito. Eu estive lá. Quando eu retornei, eu tive o privilégio, porque eu acho que a gente que tem a condição de fazer teste é privilegiado, porque o governo federal tem os testes e espera vencer para jogar fora, não disponibiliza teste para o povo. Eu voltei de lá e fiz teste, porque tal eram as condições, completamente distintas daquelas que nós pregávamos, do distanciamento, das pessoas não se aglomerarem, 300 policiais numa área. E, evidentemente, que as famílias sabiam que ia ser além do que estava delimitado, porque elas já viveram situações semelhantes. As famílias, então, tinham que sair das suas casas. Enfim, após essa ação de despejo,
a Covid aumentou na região, a contaminação aumentou. Então, acho que aquela situação ela foi absurda, brutal, desnecessária, e nós precisamos encontrar mecanismos eficazes de mediação. E ali muitos de nós tentamos, vários tentamos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos está aqui e atuou na tentativa da mediação, porque foi completamente desnecessário. Foi muito mais uma demonstração de força e de viés ideológico do que propriamente o cumprimento de uma decisão judicial. Então, queria deixar esse apelo para que nós tenhamos esse esforço na mediação, que evitem situações como a que aconteceu durante uma pandemia em Campo do Meio, e perguntando qual é o plano em relação à geração de emprego, considerando esse aumento de desempregados no nosso Estado. Queria deixar uma última observação. A necessidade de nós revermos as prioridades enquanto Estado, porque a continuidade, né, de políticas de transferência de renda, de assistência às pessoas que são aquelas mais vulneráveis nessa pandemia, ela precisa continuar depois de dezembro. No calendário estipulado pelos governos não vai impedir a continuidade de uma pandemia. Aliás, nós deveríamos ter ouvido aqui no início da semana, exatamente qual era o plano do governo, onde vai comprar vacina, qual é o plano, ainda é outra secretaria, não é? Mas nós não ouvimos qual é o plano, como o governo está se preparando para a nossa imunização. Mas o que eu quero considerar é que é uma sugestão. Se eu não me engano, o governo está prevendo para 2021 16 bilhões de reais de renúncias de receita e isenções. Não pode diminuir os 16 para ter políticas de geração de renda, para ter políticas de transferência de renda, nesse momento que a pobreza, a extrema pobreza, aumenta em todo o país e no nosso Estado? Orçamento é uma disputa, não é? E o orçamento também identifica as prioridades de um governo. Então, eu acho que valeria a pena nós começarmos a identificar quem lucra quando não paga imposto. Não é quem nos assiste pela TV Assembleia, não é quem opera a câmera que faz com que as pessoas sejam vistas, não são as trabalhadoras que estão aqui fazendo com que essa audiência aconteça. Os que lucram são os grandes, que continuaram lucrando durante a pandemia. Não acho que é dever do Estado isentá-los do pagamento de impostos para aumentar os seus lucros, não é? O acordo que está sendo negociado sem transparência pelo governo com a Vale, em 5 meses de lucro, em um ano, cobre todo o acordo. Quem está decidindo quem vai abrir mão de 30 bilhões de reais? Quem está abrindo mão de 16 bilhões de reais? Então, o debate da ausência de recursos é para o debate que nós estamos fazendo aqui. Porque recursos, eles podem ser discutidos, orçamento pode ser discutido. Então, essa disputa de prioridade, eu acho ela essencial. Por isso, a necessidade, finalizo, presidenta, da Assembleia Legislativa não ficar omissa em relação a esse acordo da Vale com o governo do Estado. Agora à tarde, a Câmara de Deputados instaurou a comissão externa que fará a fiscalização desse acordo e já marcará atividades dessa fiscalização. Eu solicitei cópia da minuta, eu não consigo ter acesso. Como é que uma deputada estadual não consegue ter acesso a uma minuta de um acordo do governo do Estado com uma mineradora assassina de 272 pessoas em 2019? Eu ainda não consegui ter cópia oficialmente do conteúdo desse acordo. Então, eu espero que a Assembleia Legislativa, que está aqui, fazendo sua Assembleia Fiscaliza, identificando as dificuldades que as secretarias trazem financeiras, que nós possamos entender que não se pode abrir mão de 30 bilhões de reais, porque o governo decidiu abrir mão por uma celeridade, e essa celeridade não é discutida com ninguém. Em democracia, as decisões não são individuais, elas precisam passar pelos controles de fiscalização. Eu faço esse registro porque me preocupa muito para as áreas sociais, uma grande dificuldade de recurso e de orçamento, e para a área empresarial, como é esse acordo com a Vale, todas as condições benéficas para a criminosa que assassinou, além das pessoas, matou o modo de vida de grande parte do povo mineiro. Obrigada pela possibilidade do debate.
Com a palavra, a deputada Beatriz. Sim, presidenta, é porque eu verifiquei, tive condição, o tempo de verificar a discussão que a gente estava fazendo sobre os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O debate que nós fizemos no primeiro semestre é que, quando o governo anunciou o Bolsa Merenda, que era uma parceria com o Ministério Público, o governo do Estado tinha em caixa 23 milhões de reais como um saldo de 2019. Então, em 2019, ele recebeu e não investiu 23 milhões de reais em alimentação escolar. E quando o programa foi anunciado, esse saldo existia e a parceria com o Ministério Público, então, foi o que nós questionamos, né? O governo anunciava algo, tendo um saldo de 23 milhões de reais. E que, de fato, esse recurso ele não foi utilizado no Bolsa Merenda, mas o que nós questionávamos no primeiro semestre era a existência de um saldo positivo, que assusta, né? 23 milhões de reais de um ano que não foi investido em 2019. Foram os números que nós trouxemos no primeiro semestre. E aí, até outubro, considerando o saldo de 2019, que não foi investido, mas o saldo de 2020, aí não é um debate dessa audiência, né, nem dessa secretaria, mas só para trazer todas as informações, há um saldo hoje, então, de 35 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o governo recebeu o recurso, e ele hoje tem esse saldo que não foi investido. E são dados da fiscalização feita através do Conselho Estadual de Alimentação Escolar.